Qualquer apresentação é como contar uma história. E toda história tem que ter um começo, um meio e um fim. O nosso pitch é a mesma coisa. O começo dessa história que a gente está contando para o nosso investidor, ele introduz essa oportunidade de negócio. Ou seja, a gente tem uma capa, uma situação, problema, qual que é o problema que eu estou resolvendo no mundo, a solução que eu estou ofertando para esse problema e como que essa solução se comporta, né, o meu produto. Isso introduz a oportunidade de negócio e mostra basicamente qual que é o problema e qual que é a solução. O meio dessa nossa história, ele mostra o potencial de crescimento desse negócio. Ele vai mostrar o tamanho de mercado, qual que é o modelo de negócio, como eu capturo esse valor, o go-to-market, né, a forma com que eu vou usar uma estratégia de entrada no mercado para capturar esse valor que eu mostrei anteriormente, a minha concorrência, o meu diferencial perante essa concorrência e o meu time, né, aquele time que se destaca por conseguir atingir os resultados atuais hoje e que mostra que tem um potencial de crescimento ainda maior com esse negócio. E o fim dessa minha história é a apresentação dos termos, das condições de negócio, principalmente quando eu estou fazendo uma rodada de investimento. Ou seja, quais os resultados, a atração que eu obtive até hoje, o valor da rodada e a alocação desse investimento, onde que eu vou colocar esse investimento para poder atingir o meu próximo objetivo e todo o roadmap de captação. Então vamos começar do começo. Essa introdução da oportunidade é basicamente o Problem Solution Fit. Lembrem dele? A gente basicamente passou durante o processo empreendedor por uma etapa de descoberta do problema e de construção da solução. Então é exatamente essa história que a gente vai contar aqui na introdução da nossa oportunidade de negócio. Do que se trata esse business. Por isso que a gente tem uma capa, normalmente que já deixa muito claro, faz essa introdução e já deixa muito claro do que se trata o nosso negócio. Isso vai setar a expectativa das pessoas em relação ao seu business. Fica muito mais fácil das pessoas entenderem quando elas já têm uma noção genérica do que se trata. Então você vai fazer ali, né? Boa noite, pessoal. Ainda mais se for falada, né? Senão você só vai deixar uma frase. Boa noite, pessoal. Eu sou o Tomás Martins, founder da Cápsula One, empresa que ajuda startups early stage a validarem seu negócio e captar investimento. Já está claro para as pessoas do que se trata o seu business. Então, numa forma muito rápida, em alguns segundos, você já alinhou todo mundo e toda a expectativa sobre o que você vai falar. O exemplo que a gente usa aqui nessa discussão é o do Airbnb, principalmente da apresentação dele de 2009, quando ele captou a primeira rodada de investimento. E aqui logo na capa do deck, ele já deixa claro, né? Pitch deck, Airbnb, e já falando ali a frase para você reservar com locais, né, com as pessoas, em vez de com hotéis. Isso já alinha as expectativas dos investidores porque eles entendem do que se trata esse produto. Passando esse slide, a gente avança para a questão do problema. E a gente tem várias formas de contextualizar esse problema, né? A gente pode trazer uma experiência pessoal nossa, mostrando que a gente sentiu essa dor, essa dificuldade, e por isso que a gente criou esse negócio, porque a gente sentiu essa dificuldade, não encontrou nenhuma solução, então a gente resolveu atuar. A gente pode fazer as pessoas sentirem a dor, colocando eles numa situação problema. Aqui tome um pouco de cuidado, porque se o interlocutor que você está falando, ainda mais um investidor, ele não fizer parte do seu público-alvo, pode ser que ele não crie empatia por você e crie até um distanciamento. Mas é uma das formas da gente começar a construção da dor. Ou contando uma história sobre alguém que tem essa dor. Mas o importante é deixar claro, não existe uma dor do mercado, não existe um problema no mundo que não tem um dono. Isso precisa estar muito tangível, né? Quem é a pessoa que sente a dor, por que está doendo para ela, por que está ruim para ela e qual que é esse problema de forma muito clara. Aqui a gente entende, então, qual que é a dor que você vai resolver como negócio. No caso do Airbnb, a gente pode ver que eles deixaram de forma muito clara lá em cima, né? Problema, ainda mostraram isso no slide e falaram, preço é importante para essas pessoas que estão às vezes fazendo uma viagem específica para um local específico, não querem ter um gasto muito alto, que normalmente os hotéis demandavam. E os hotéis normalmente têm um distanciamento da cultura local. Muitas pessoas que querem fazer uma viagem específica para algum local querem também aproveitar e conhecer um pouco daquele ambiente. E tudo isso era impossível com as soluções existentes naquela época que não fossem via Airbnb. Eles deixaram claro qual é o problema para aquele indivíduo específico. Inclusive aqui eles poderiam até melhorar esse aspecto, né? Aqui em 2009 a gente não estava lá para dar esse feedback para eles, mas poderia deixar mais tangível, né? Quem são essas pessoas, o que as pessoas estão tentando fazer. Mas é um ótimo exemplo de pitch, até porque não tem como a gente dizer que o Airbnb não sabe o que está fazendo, né? Contextualizada a situação problema, a gente precisa apresentar a solução, né? A solução nesse momento de vida, aqui nesse slide, ela é muito mais em relação ao benefício que é gerado pro cliente seu. Então você tem que deixar muito claro o fit, né, Problem Solution,
para o investidor entender como que você está resolvendo esse problema que você acabou de apresentar. Por isso, dê prioridade por mostrar os benefícios e o valor que você gera para o cliente nessa etapa. Não fale muito do produto aqui, né? Normalmente, ainda mais investidor, normalmente não é uma pessoa de tecnologia. A maior parte dos investidores no Brasil vieram de mercado financeiro. A gente tem uma série de pessoas de Venture Capital que antes trabalhavam em assets ou outros modelos de banco de investimento. São pessoas que normalmente com formação em economia ou administração ou engenharia, mas que já atuavam na área financeira. Então a gente não está falando necessariamente de um programador, de uma pessoa tech. Antes da gente entrar em produto, a gente precisa deixar claro qual que é o benefício gerado para aquele cliente que tem aquela dor. Voltando para o modelo do Airbnb, a gente pode ver que eles deixam muito claro isso, né? Principalmente fazendo essa conexão direta com o que ele apresentou como problema. Eles trabalham duas pontas, né? Hosts e pessoas que estão fazendo viagem. Então ele coloca aqui, o benefício para um é guardar dinheiro, né? Economizar dinheiro fazendo viagem. Para o host é ganhar dinheiro recebendo pessoas em casa. E ainda para os dois lados, o compartilhamento de cultura. Tudo estava descrito na situação problema e ele coloca isso como benefício gerado pela plataforma Airbnb. E aí a gente avança apresentando então o funcionamento desse produto. Como que o produto de fato entrega esses benefícios para esse cliente. O próprio Airbnb coloca um print da landing page deles mostrando quando você entra, como é que você consegue fazer a busca. Fazendo a busca, onde que você entra, né, nas páginas de interesse, que você tem interesse em marcar de fato aquele local para poder fazer a viagem, reservar o ambiente. E aí você faz a reserva e encerra o processo. É um processo na visão do cliente, um processo na visão de uso da solução. Não são termos técnicos. Termos técnicos específicos, o como que a programação aconteceu, como que o produto é operado, normalmente fica em anexo no final ou nem é apresentado, né? Só quando o investidor questiona e quer entender mais com profundidade. Então esse é um ponto importante, principalmente para founders técnicos, que têm um costume muito forte de falar do produto, antes mesmo de falar da solução, antes mesmo de falar de benefício. Foquem bastante no benefício gerado e no entendimento de como que esse produto resolve e entrega esse benefício e resolve o problema do cliente. Assim a gente fecha esse bloco de introdução. A gente conseguiu mostrar para o investidor ou para qualquer um que esteja assistindo o nosso pitch ou lendo o nosso deck como que o produto funciona, né? Como que eu resolvo o problema, o Problem Solution Fit. Agora no meio, nessa estrutura da apresentação intermediária, eu vou mostrar basicamente como que o investidor vai ficar rico com a gente. Então eu estou falando aqui basicamente de por que esse mercado é tão interessante, por que eu tenho competência para trabalhar nesse mercado e como que eu vou fazer minha estratégia de go-to-marketing para de fato aproveitar esse mercado, entrar e dominar esse mercado. O primeiro slide que a gente está falando aqui é do tamanho de mercado propriamente dito. Eu vou mostrar para esse meu investidor que esse mercado é gigante, esse mercado é super interessante de ser trabalhado. É um mercado que tem ineficiência, eu já comentei das dores dele, mas eu tenho que mostrar que lá eu apresentei a dor de um indivíduo, contando uma história ou falando da minha própria dor. Mas essa dor ela não pode ser de um único indivíduo, senão não tem mercado para eu crescer o meu negócio. Eu sei, a gente falou bastante de nicho e estratégia de entrada no mercado. Esse é um mercado de ataque, a gente vai ter um mercado endereçável maior do que isso e um mercado total que a gente pode atingir seguindo os nichos um a um, né? Derrubando um pino após pino. Isso a gente precisa trazer, pelo menos com uma percepção tangível para o nosso investidor, para ele entender até onde a gente pode chegar com o investimento dele e até onde a gente pode chegar com o nosso negócio. Então fiquem atentos aqui para colocar métricas de fato tangíveis, que mostrem de fato o que está acontecendo nesse mercado. Não adianta falar, e aqui é outro ponto de observação no pitch do Airbnb, de que você vai conseguir um X% aleatório do mercado e que esse é o seu tamanho de ataque, seu mercado de ataque. Mostre o porquê. Então, qual que é o mercado que eu estou atuando? O mercado que eu estou atuando é de educação? Que educação? Eu gero um sistema X para as escolas. Então, quantas escolas tem no Brasil? Quanto que elas movimentam com sistemas operacionais, sistemas de gestão? Esse é o seu mercado total? Ok. Qual que é o seu nicho de ataque, o perfil estratégico de entrada? São escolas em São Paulo de elite que trabalham para colocar os alunos nas melhores universidades. Isso vai ser o mercado de ataque que você vai dominar primeiro. Então não é uma margem, um percentual aleatório do mercado total. É com base numa estratégia de go-to-marketing. E aí você tem um argumento muito mais forte para dizer para o seu investidor o porquê que esse mercado você vai dominar primeiro e porquê que esse montante você vai trazer para a sua solução. E agora que a gente compreende o tamanho de mercado, a gente precisa reforçar que é a gente e que o nosso modelo de negócio consegue capturar todo esse mercado. E aí não tem segredo, né? O modelo de negócio a gente já falou. É a forma que eu faço dinheiro. Como que eu monetizo? Aqui no Airbnb eles colocaram
bem claro. Nós pegamos 10% de comissionamento em cima da transação. Pronto. Tá ali, claro, transparente, como é que eles fazem dinheiro, como é que eles capturam aquele valor do mercado. Acabou, não tem segredo. Vamos ser direto ao ponto, não precisa colocar um monte de firula, não precisa colocar um monte de imagem aqui. Deixe claro como é que você monetiza. E aí na sequência você mostra como é que você vai adquirir mais clientes para poder monetizar esse modelo de negócio que você apresentou. Que é o go-to-market, né? Como é que você desenhou a sua estratégia de aquisição de clientes. Lembrem, a gente já passou por essa discussão. Se eu tenho uma estratégia clara de aquisição e eu entendo que ela tem alguma comprovação, eu consigo mostrar para o meu investidor nessa etapa como é que eu vou fazer para essa estratégia ser colocada em prática e eu adquirir muitos clientes. Essa questão da distribuição do produto, da aquisição de clientes, é uma das coisas que matam muitas startups. A gente vê que muitos decks não têm essa clareza de informação, mas é muito interessante para o investidor entender então como que você vai usar os mecanismos ao seu dispor para adquirir clientes. O próprio Airbnb chamou isso, né, de adoção do mercado e colocou ali eventos, parcerias e a própria Craigslist, que é um outro negócio americano, como estratégias de aquisição de clientes. E aí eles respaldam isso explicando por que eles acreditam que isso vai ser a melhor forma de trazer novos clientes para a sua solução. E a gente sabe que mesmo com todo esse mercado interessante, um modelo de negócio, uma estratégia de aquisição, a gente tem concorrentes, mesmo que sejam concorrentes indiretos. Lembra que a gente falou de jobs to be done? A pessoa já tem alguém resolvendo o problema dela, nem que seja um papel, uma planilha. Mas você precisa mostrar isso. Quem são os seus concorrentes? Como que as pessoas estão resolvendo o problema dela hoje sem você, sem a sua solução? E como que a sua solução se posiciona perante esses concorrentes? Uma das formas de fazer isso é com um quadrante simples, né? Tem duas formas normalmente utilizadas, né? Ou você faz um tabelão com funcionalidades ou benefícios, melhor, né? Com os benefícios esperados pelo cliente, como que você resolve as dores dele e coloca todos os concorrentes. Ou você faz um quadrante com pelo menos duas perspectivas, dois benefícios que são mais interessantes na visão do cliente. Aqui no caso do Airbnb, ele usou a questão de preço e a questão de transação online ou offline e posicionou o Airbnb frente aos demais competidores que ele tinha na época. É óbvio que preço, posicionamento online, em 2009 fazia muito sentido. Vamos tentar ser muito profundos nesse momento e conseguir usar as duas características que mais fazem sentido para o nosso cliente. Então, qual que é a dor principal do nosso cliente, ou as dores principais, e como que a gente se diferencia nessa solução dessas dores para o nosso cliente final. Nessa sequência, a gente ainda pode colocar as vantagens que a gente tem em relação a todos esses concorrentes, né? Por que o nosso produto se diferencia tanto e o que a gente está colocando nele que destaca dentro desse mercado. O Airbnb colocou diversos pontos aqui interessantes, né? Como o primeiro a entrar nesse tipo de mercado, a facilidade de uso para o cliente final, a questão da própria marca, do próprio branding que o Airbnb estava construindo e diversos outros pontos. É lógico, nem todas são vantagens, barreiras de entrada, outras pessoas podem desenvolver isso. Então entendam que essas vantagens elas vão se alterando ao longo do tempo. Provavelmente se você tem hoje uma marca que gera um diferencial, talvez há alguns anos tenha outras marcas que também tenham um posicionamento parecido. E isso talvez vá deixar de ser uma vantagem, ao menos que você construa um nome realmente forte, mas você precisa desenvolver outras vantagens, outras diferenciações para poder continuar forte no mercado. Não se preocupem tanto com isso. A gente sabe que no começo, ainda mais no pré-seed e o seed, a startup não tem grandes diferenciais, principalmente em termos de marca e tudo mais. Mas a startup tem resultados que ela está mostrando e um potencial de crescimento, ainda mais se você já provou que os seus indicadores mostram isso. Uma das coisas que talvez sejam até mais fundamentais e mais importantes nessa etapa de captação de investimento pré-seed e seed, precisa estar muito claro no seu pitch, é o time fundador. O investidor ele vai investir, vai quase que apostar no time de pessoas que pode resolver esse problema para o mundo. A gente está falando de uma startup super nova, que está se provando ainda no mercado, mas que ainda não tem certeza se ela de fato vai se escalar, se ela de fato vai sobreviver nesse jogo de startups. Então o investidor tem que confiar muito que os empreendedores vão conseguir fazer os pivôs necessários, as adequações necessárias no negócio, caso o negócio precise mudar de rumo, precise mudar de rota. Por isso nesse slide, não cai na tentação de colocar só o nome da pessoa, uma fotinho e acabou. Tente destacar o porquê que essa pessoa é tão fundamental, porquê que esse sócio, ele é o sócio adequado para fazer parte desse time e ajudar a startup a performar. Lembra quando a gente falou do time societário? Se você não viu ou não lembra, assista o vídeo sobre time.
Porque lá a gente destaca isso, né? É fundamental uma equipe ter uma boa relação entre si e ter as competências necessárias para executar um negócio. A gente está falando de negócio de tecnologia, é muito bom, é muito importante que tenha um sócio de tecnologia, com experiência prévia naquela tecnologia. É muito importante que tenha um sócio de negócio que vai puxar vendas, que vai fazer esse modelo de negócio parar de pé. Que essas pessoas tenham conhecimento do setor. E tudo isso a gente precisa destacar nesse momento do pitch deck para mostrar que sim, esse é o time necessário, esse é o time ideal para fazer esse negócio avançar. No final, a gente está falando de relação entre pessoas. O investidor é uma pessoa, ele vai apostar em outras pessoas que estão querendo construir alguma coisa. Se isso que a gente está falando é uma relação de indivíduos, a gente precisa deixar claro quem são os indivíduos que estão se relacionando. Esse slide ele é muito importante e muito negligenciado. Grande parte dos deals pré-seed e seed, o processo de decisão ocorre por conta do time societário, muito mais do que o negócio, porque como a gente sabe, o negócio ainda está se provando. Então mostre a competência que o seu time tem para performar essa startup. Encerrado esse ponto, né, esse meio aí do nosso pitch deck, já mostrou que a gente tem potencial, a gente vai para a etapa final, onde a gente quer provar, mostrar para o investidor que a captação que a gente está pedindo é só o que falta para a gente poder crescer e dominar o mundo. É mostrar que a gente tem esse potencial e que a gente estruturou essa chamada, esse pedido que a gente está fazendo para ele. Então a primeira coisa, né, a gente precisa mostrar que com a equipe atual, com todos aqueles pontos que a gente colocou no meio, a gente já conseguiu obter resultado. Então a gente vai mostrar que os resultados que a gente obteve em termos de receita, lucro, clientes, se tiver depoimento de cliente, tudo que pode respaldar a nossa história, respaldar que a gente está fazendo um bom trabalho. Né? Se a gente, crescimento que a gente está tendo, se a gente já teve alguma parceria muito relevante. O mais importante a gente sabe, é LTV, CAC, receita recorrente mensal, crescimento dessa receita. Se a gente ainda não tem tudo isso, porque a gente está no pré-seed, a gente precisa destacar os demais aspectos. Feedback de cliente, conquistas que a gente teve com o negócio, referências que a gente teve como business, programas que a gente participou. Cuidado só para não ser aquela startup que fica participando de programa e não mostra resultado tangível, resultado financeiro. Mas a gente pode destacar esses aspectos, principalmente se a gente participou de um programa muito forte no ecossistema. Quanto mais resultados, melhor. E aí vamos apresentar e focar nos resultados que mais destacam a gente. Não adianta também enfiar um monte de informação. Colocou um slide ali com resultado financeiro, métrica, CAC, LTV, perfeito. A gente já consegue avançar e ir para o próximo ponto, que é o ponto do valor da rodada. A gente precisa discriminar o quanto que a gente está pedindo de dinheiro. Então a gente vai falar, ó, o montante que eu estou pedindo é esse. Quanto que eu estou abrindo mão de equity? Tem que deixar claro também. No que esses valores vão ser gastos? Onde que eu vou alocar esse investimento? E eu vou destacar ali, ó, eu estou captando essa rodada para colocar esse dinheiro nesse pool de atividades, pessoas que eu vou adquirir, recursos que eu vou gastar para poder chegar no meu próximo objetivo. Aqui a gente tem um modelinho desse pitch deck, né? Desse slide do pitch deck. Estratégia de fundraising, o tipo de captação que eu estou fazendo, pré-seed money, o montante da captação, qual que é o foco, né, que eu vou usar esse montante, estruturar a máquina, governança, preparar produto para escala, o que é meu objetivo, e ali a porcentagem que vai estar alocada em cada coisa. Numa due diligence, ou algum investidor mais pragmático, ele vai querer abrir e observar essas informações. A gente vai ter isso tudo na planilha, que a gente já preparou antes de montar o pitch deck, todas as informações que a gente precisa para fazer uma rodada de investimento. Mas aqui, um slide como esse basta. E aí o meu último slide vai ser o meu roadmap com a captação. Eu vou colocar ali onde que eu quero chegar com essa rodada, quais os números que eu me comprometo a atingir com essa rodada, quanto tempo esse dinheiro vai durar na rodada, o runaway meu, né? E milestones tangíveis que eu quero alcançar. Então eu vou colocar um slide como esse, que eu destaco. O meu runaway é de 18 meses, eu vou atingir uma taxa de aquisição de clientes de 30 clientes por mês, com a nova equipe que eu estou contratando. Vou totalizar ao longo desses 18 meses, no final desses 18 meses, uma base de 1.000 clientes. Isso vai resultar num MRR de 150 mil e um ARR de 1 milhão no próximo ano. Isso veio com base, de novo, naquela planilha que a gente fez. Dada a estrutura que a gente vai montar com o dinheiro da captação, onde eu entendo que aquele perfil de equipe consegue atingir em aquisição de clientes e taxa de crescimento. Então tudo tem um respaldo, né? Eu não posso sair chutando assim no meu pitch deck. Dado que eu tenho um respaldo, que eu tenho um material que comprova e que mostra que esse é o potencial que eu posso atingir, eu coloco essa informação no meu roadmap no pitch deck e apresento isso para o investidor, fazendo esse argumento de que
Eu só preciso do dinheiro dele, do apoio dele, para conseguir atingir esses números e a gente junto conseguir crescer. E aí a venda da sua participação da empresa está quase pronta, né? Você encerra o seu pitch deck com essa chamada para ele entrar e virar o seu investidor. E assim a gente encerra a estrutura do pitch deck, né? O começo, introduzindo a oportunidade, passando por capa, problema, solução e produto. O meio, onde eu mostro o potencial do meu negócio, mostrando ali o tamanho do mercado, como é que eu capturo o valor desse mercado, como que eu entro nesse mercado, minha estratégia de aquisição de clientes, quem são meus concorrentes, como é que eu me diferencio e por que esse é o time adequado. E aí eu fecho fazendo a chamada ali das condições da rodada de investimento que eu estou captando. Apresentando os meus resultados, apresentando a atração que eu tenho até o momento e colocando o valor da rodada, a alocação, né, todos os termos e onde eu vou chegar com essa rodada. Essa é a estrutura padrão mais utilizada hoje no mercado para um pitch deck de investimento. Mas lembra, o pitch deck é uma história a ser contada. Você pode sim adequar um pouco esses slides, adequar um pouco essa história para fazer sentido na sua lógica, na lógica de construção que você está apresentando para o seu investidor. Eu só sugiro que você não faça muitas alterações, que você não misture muito essa ordem, porque isso aqui segue uma lógica de pensamento, uma lógica de construção do próprio negócio. Como a gente viu com o processo de desenvolvimento da startup, do empreendimento, a gente entende primeiro a dor para depois construir a solução. Então, na ordem lógica de entendimento de uma startup, eu preciso entender primeiro qual que é o problema que ela resolve e depois qual a solução que ela está ofertando. Por isso que essa ordem ela segue uma linha muito parecida com o próprio processo de desenvolvimento da startup. Se eu ainda não estou na etapa final ali de validação do PMF, eu vou acabar um pouco antes do meu pitch deck, porque eu ainda não cheguei naquela métrica financeira. Eu tenho que apresentar os resultados até onde eu cheguei com o meu negócio. Isso daqui vale para rodadas mais seniors também. Se eu já avancei as rodadas, já estou crescendo, eu preciso avançar essa lógica e essa história, o meu pitch deck para uma rodada série A, por exemplo, com as informações até onde eu já desenvolvi do meu negócio. Entendam que essa história é a sua história como business. Ela só está estruturada de uma forma lógica para o investidor entender o seu negócio e entender que aquela oportunidade pode sim deixar ele com mais dinheiro, deixar ele mais rico, porque no final do dia, esse é o jogo que ele está jogando. Ele precisa entender de você, porque que você vai fazer ele ter mais dinheiro no final do dia. E aí sim, ele vai colocar esse investimento dentro da sua startup.